Dizem que o universo é tudo o que podemos ver. Mas, e se o que mais importa for justamente o que não aparece? No silêncio entre as estrelas, a astrofísica sussurra que o universo observável é só a casca fina de um mistério bem maior. Enquanto a astronomia moderna coleciona descobertas cósmicas, a noite guarda segredos onde a luz não alcança. Que paradoxo! Quanto mais a NASA lança telescópios ao espaço, mais percebemos o quanto ainda ignoramos. E, no entanto, é nesse desconhecido que mora a paz de quem adormece curioso, ouvindo histórias do céu. Talvez o telescópio Hubble e o telescópio James Webb não mostrem tudo, mas mostram o caminho para a calma. Você já pensou que sua respiração pode acompanhar o pulso de uma galáxia distante? Enquanto inspira, imagine ondas de luz viajando por bilhões de anos até tocar seus olhos fechados. Enquanto expira, deixe ir as pressas do dia, como poeira abandonando a órbita. Neste vídeo, eu te guio numa travessia suave, com música leve e voz calma, pelo lado oculto do cosmo. A recompensa, adormecer abraçado ao espanto sereno que move quem ama o céu. E a cada capítulo, abrimos um pedacinho do véu, do invisível que nem o Hubble alcança ao brilho que o Webb inaugura. Prometo não correr, nem provar nada, apenas acompanhar o compasso do seu descanso. Falaremos de buraco negro, galáxia, supernova e exoplaneta, mas sem pressa. Visitaremos Andrômeda e a Via Láctea, faremos perguntas sobre o Big Bang. Tocaremos na matéria escura, na energia escura e nas ondas gravitacionais que vibram o espaço-tempo. Você ganhará uma história para dormir e um universo para acordar mais curioso. E, quando o sono chegar, pode deixar que o cosmos continua aqui, velando seus sonhos. Se em algum momento você se perder, lembre, flutue. Como uma nave em velocidade de cruzeiro, seguimos estáveis, sem turbulência. A exploração espacial é também uma viagem para dentro, um descanso para o pensamento cansado. Entre fatos da astrofísica e imagens de contemplação, você vai sentir a noite mais larga e o mundo mais leve. Pronto para começar? Então, feche os olhos e venha comigo para o lado que nem sempre aparece nas fotos, onde o silêncio fala de forças que costuram galáxias e de luz que ainda não nasceu. Deixe a ansiedade orbitando longe e pouse aqui, no agora, com gentileza. A cada respiração, um passo. A cada passo, uma estrela. Logo à frente, no capítulo 1, desvendamos o universo invisível, mistérios que nem o Hubble conseguiu revelar. E talvez encontremos uma pista num anel elegante chamado Ferradura Cósmica. Talvez o mais fascinante do universo observável seja aquilo que escapa ao nosso olhar. O telescópio Hubble, veterano e brilhante, revelou bilhões de galáxias, supernovas raras, poeira e gás. Mesmo assim, há tramas de matéria escura que ele não enxerga diretamente, apenas por seus efeitos. É como ver o vento apenas pela dança das folhas. Percebemos a força, mas não o corpo. Enquanto você respira, imagine essas forças invisíveis sustentando estruturas cósmicas. E sinta, com calma, que nem tudo precisa aparecer para existir. Uma das pistas mais elegantes desse invisível é a lente gravitacional. Quando uma galáxia massiva curva o espaço-tempo, a luz de trás se dobra e se multiplica. Às vezes, forma arcos delicados. Às vezes, anéis de Einstein quase perfeitos. Foi assim que surgiram imagens como a da Ferradura Cósmica, um arco azul brilhante circundando uma galáxia. Nela, vemos o distante através da força silenciosa do mais próximo. O Hubble mostrou a cena. O mistério, porém, continua mais fundo. A ferradura cósmica não é apenas bonita, é uma lupa natural para a astronomia moderna. Ao ampliar a luz de galáxias remotas, ela nos permite investigar estrelas bebês e gás primordial. Essas janelas ajudam a testar ideias sobre o Big Bang e as primeiras eras do universo. Cada fóton ampliado é uma sílaba de um poema escrito há bilhões de anos. Que serenidade há em saber que a luz viajou tanto para repousar nos seus olhos. Deixe essa visão ir pousando macia, como neve em silêncio. Mesmo com toda essa delicadeza, faltam peças no quebra-cabeça.
O mapa da matéria escura que sustenta galáxias parece vasto e sussurrante. A energia escura, mais enigmática, acelera a expansão cósmica como um vento invisível. O Hubble nos deu a orla desse oceano. O telescópio James Webb mergulha um pouco além. Mas no coração da noite, ainda há mais perguntas do que respostas. E é justamente isso que torna o adormecer tão confortável. Não precisamos resolver tudo. Para sentir a escala, imagine a Via Láctea como uma cidade espiralada, viva e cheia de histórias. Agora, imagine milhões de cidades assim, cada qual com seus bairros de poeira e nascente de estrelas. Entre elas, a Andrômeda se aproxima devagar, um encontro marcado para daqui a bilhões de anos. Nos becos escuros entre essas cidades, reina o invisível que dá liga ao todo. A astronomia moderna vê pistas, a astrofísica escreve as equações. E você, na sua cama, respira no ritmo calmo da expansão. Às vezes o invisível se revela por instantes raros. Uma supernova distante, um arco frágil de luz. A NASA celebra, os dados chegam, as teorias respiram aliviadas ou ficam mais ousadas. A ciência avança como quem caminha à noite com lanterna, iluminando um passo por vez. O conforto está em aceitar o escuro sem pressa, sabendo que a trilha continua. Quando o sono vier, ele será parte dessa estrada, e cada sonho, uma constelação discreta. A ferradura cósmica nos ensina um truque amável: olhar o longe com a ajuda do perto. Vemos galáxias do passado moldadas por massas do presente, num abraço gravitacional. Como um eco que desenha a sala, a luz desenha o universo que a gerou. E a gente aprende a ver não só com os olhos, mas com a gravidade. Que descoberta mais bela para embalar a mente cansada. Quanto mais descansamos, mais fundo parece o céu. Se fecharmos os olhos, podemos imaginar o telescópio Hubble apontado para um pedaço quase vazio. Ali, com paciência, o vazio vira jardim. Descobertas cósmicas brotam em silêncio. O telescópio James Webb chega e aduba o mesmo canteiro em luz infravermelha. Juntos, eles mostram que a escuridão é fértil, que o nada é cheio de quase tudo. A noite do seu quarto também pode ser assim, cheia de possibilidades. Basta respirar fundo e ouvir o cosmos falar baixo. O invisível não é ausência, é promessa. É o prefácio do que a exploração espacial ainda vai narrar. Entre matéria escura e energia escura, entre arcos e anéis de Einstein, as perguntas brilham. Talvez, nesse exato segundo, uma nova lente esteja nascendo em alguma rota do céu. E nós, aqui, já prontos para vê-la quando a luz chegar. Deixe a curiosidade descansar. Ela estará nova em folha ao amanhecer. Se o Hubble nos mostrou que há mais do que vemos, quem mostra o que o Hubble não viu? A resposta ganhou espelhos maiores e olhos mais sensíveis. O telescópio James Webb. Ele enxerga calor antigo, poeira que esconde berçários, estrelas no balbucio da infância. No próximo capítulo, seguimos com ele, devagarinho, por nebulosas e galáxias remotas. Talvez encontremos exoplaneta com atmosfera, talvez o brilho de uma supernova recém-aberta. Aposte numa travessia suave. O Webb acende a luz onde o invisível se escondia. Quando o telescópio James Webb abriu seus espelhos como uma flor no frio do espaço, algo silencioso mudou. A astronomia moderna ganhou ouvidos no infravermelho, capaz de atravessar poeira e encontrar berçários estelares. A NASA apostou alto, e o retorno foi poesia medida em fótons antigos. Vemos galáxia atrás de galáxia, como cidades reveladas pela neblina. O universo observável parece maior, e paradoxalmente mais íntimo também. Respire. É um convite a ver devagar o que sempre esteve lá. O Webb conversa com a luz morna do passado, luz que o Hubble não alcançava. Nebulosas antes turvas, agora mostram filamentos, nós, jatos, pequenas caligrafias cósmicas. É o espaço-tempo escrevendo histórias com tinta de poeira. Em cada detalhe, uma promessa de descobertas cósmicas. A astrofísica sorri quando a imagem revela aquilo que a equação sussurrava. Você sente? O sono chega mais fácil quando o céu se torna compreensível. Nos primeiros retratos, galáxias distantes apareceram cedo demais.
Se o Big Bang foi o início, o Webb mostra que os primeiros capítulos foram intensos. Estruturas massivas já estavam de pé, desafiando modelos. A ciência não se assusta, ela ajusta, melhora, recomeça. É assim que a exploração espacial nos educa, pacientemente. Cada ajuste é um passo a mais na dança do entendimento. O Webb também lê atmosferas de exoplaneta como quem cheira uma flor no escuro. Em mundos como o WASP-39b, sinais de dióxido de carbono surgiram com clareza rara. É a química do distante vindo pousar na nossa janela. A pergunta pulsa: estaremos mais perto de uma segunda Terra? Talvez em sistemas como TRAPPIST-1, compactos e intrigantes. Enquanto isso, a Via Láctea observa, velha anfitriã de curiosos. Entre Andrômeda e a nossa casa espiralada, o Webb encontra estrelas nascendo. Vemos poeira aquecida, linhas de emissão, a respiração das supernovas antigas. Cada berçário estelar é um acalanto para mentes inquietas. Sim, o universo observável ganha textura, como tecido sob a ponta dos dedos. A energia escura continua enigma, mas o contexto se aprofunda. E a noite, no seu quarto, parece mais acolhedora. Instrumentos como NIRSpec e MIDI viram mestres do infravermelho. Eles atravessam véus e revelam mistérios do cosmos que o visível não alcança. Ao mesmo tempo, honram o legado do telescópio Hubble, nosso velho farol. Hubble mostra o palco. Webb acende as luzes de bastidor. Juntos orquestram a calma de quem respira e aprende. A NASA rege essa sinfonia com décadas de paciência. E você, que me ouve, também participa dessa história. Quando imagina a curva de uma galáxia, treina o olhar para ver o sutil. Quando pensa num buraco negro, exercita a paciência de quem aceita o invisível. A astronomia moderna não é só para telescópios, é para corações curiosos. Cada descoberta cósmica é um cobertor leve sobre a ansiedade. Durma com o universo por perto. Ele guarda bem os sonhos. Quero te ouvir também. Qual galáxia mais te intriga? A serena Andrômeda ou as espirais caóticas do fundo do tempo? Comente o que te desperta mais curiosidade. Exoplaneta com atmosfera, berçários de estrelas ou ecos de supernova? Sua pergunta pode ser o próximo capítulo desta viagem. Juntos transformamos dúvida em caminho. E cada caminho em descanso. Respire, sinta, escreva nos comentários. O Webb não veio para encerrar perguntas, mas para qualificá-las. Ao mostrar o antigo com nitidez, ele devolve humildade aos modelos. Se a matéria escura e a energia escura seguem veladas, tudo bem. Estamos treinando a escuta para as ondas gravitacionais do amanhã. É um trabalho de gerações, um bordado sem pressa. E o sono é parte desse método, repouso que prepara o próximo olhar. E se, em meio a tanta luz, houver sombras mais densas esperando? Lá, onde a gravidade manda, vivem os buracos negros, senhores do silêncio. A curva extrema do espaço-tempo que até a luz respeita. O Webb nos conduz até a porta. A teoria abre a fechadura. No próximo capítulo, encostamos o ouvido no coração desses colossos. Talvez encontremos na escuridão o brilho mais tranquilo de todos. Há lugares no espaço-tempo onde o tempo desacelera e a luz se curva sem retorno. Chamamos de buraco negro, mas o nome engana. Não é vazio, é densidade extrema. Ali, a gravidade fala mais alto que qualquer outra força conhecida. A borda desse reino é o horizonte de eventos. A linha do daqui não volta. Respire fundo e imagine. Silêncio, calor, matéria girando como um mantra. A astrofísica escuta esse silêncio para traduzir seus segredos. Quando o Event Horizon Telescope revelou a sombra do M87, vimos o impossível. Não uma foto comum, mas a assinatura do abismo envolta em disco luminoso. O brilho não vem do buraco negro, e sim do gás no frenesi da queda. Fricção, campos magnéticos, partículas dançando perto da luz final. É a astronomia moderna pintando com fótons a borda da noite. E nós, do sofá, percebendo que o invisível também tem contorno. Aqui na nossa vizinhança, Sagitário A repousa no centro da Via Láctea.
4 milhões de sóis comprimidos num ponto que rege nossa galáxia. Estrelas orbitam esse núcleo como bailarinas em câmera lenta. Medindo suas trajetórias, deciframos a massa do invisível. O telescópio Hubble ajudou a seguir essas dançarinas com precisão. E o telescópio James Webb começa a iluminar a poeira do palco. A queda rumo ao horizonte é lenta para quem observa de fora, mas total para quem cai. A relatividade muda o ritmo do relógio e estica a própria luz. Nessa beira, o vermelho domina, a energia se esvai como suspiro. É quase um feitiço físico, sem mágica, só equações de espaço-tempo. Relaxe a respiração. Inspirar, expirar, como o gás que aquece e espirala. O corpo entende sem pressa o que a mente apenas vislumbra. Em torno do abismo, discos de acreção brilham como anéis de ouro. Jatos relativísticos emergem, às vezes, como lanternas de milhares de anos-luz. Eles moldam galáxias, esculpem a vizinhança, semeiam elementos pesados. Uma supernova pode nascer, mas é o buraco negro que dita o compasso final. As descobertas cósmicas revelam esse vai e vem de criação e poda. A noite respira junto, contração e expansão, silêncio e claridade. Para objetos menores, o encontro é mais íntimo. Maré gravitacional extrema. Chamamos de espaguetificação, um alongamento antes do mergulho. Parece assustador, mas é apenas a gravidade ainda mais nítida. A astronomia moderna prefere a precisão à metáfora, e medimos essa força. As ondas gravitacionais revelam o instante do abraço entre colossos, e nossa compreensão ganha corpo, como se tocássemos o tecido do cosmos. Quando dois buracos negros dançam e se fundem, o universo envia um recado. É um tremor mínimo no próprio espaço-tempo, captado por LIGO e Virgo, sinais que confirmam a teoria e abrem portas para novas perguntas. Quantos pares existem? Como cresceram tão rápido após o Big Bang? A energia escura empurra tudo para longe. A gravidade junta o que resiste. No meio desse diálogo, nascem histórias de exploração espacial interior. Nem todo abismo é igual. Há os estelares e os supermassivos. Os primeiros nascem de estrelas em fim de linha, após supernova. Os gigantes, como M87A e Sagitário A, crescem comendo gás e vizinhos. Há indícios de sementes antigas, talvez no amanhecer do universo. O telescópio James Webb busca pistas em galáxias distantes, e a NASA pacientemente conecta as peças. O que pode existir além do horizonte continua segredo. As teorias propõem pontes, evaporação quântica, informações codificadas. Mas o sono não exige respostas, apenas boas perguntas. Deixe que a curiosidade repouse e acorde mais leve. O universo observável guarda o suficiente para muitas vidas. E as descobertas cósmicas chegam no tempo certo. Se buracos negros são monstros jardineiros, aparando, reciclando, semeando. Da sua ação, galáxias amadurecem e ritmos se organizam. A matéria escura fornece a moldura, os buracos negros, os retoques finos. Assim, nossa Via Láctea também carrega marcas desse cuidado severo. E quando olhamos para fora, entendemos melhor quem somos por dentro. No próximo passo, seguimos para as galáxias distantes e o que elas contam da nossa origem. Galáxias distantes, o que a Via Láctea esconde sobre a nossa origem. Às vezes, para entender a Via Láctea, precisamos olhar para longe. O telescópio Hubble inaugurou esse hábito com campos profundos que revelaram milhares de galáxias. De tão distante, o passado fica nítido, como fotos antigas em um álbum do universo observável. A astronomia moderna aprende comparando o que temos aqui, o que vemos lá. Entre poeira, gás e estrelas, surgem descobertas cósmicas que explicam nossa casa. Respire. O longe sempre devolve um espelho tranquilo do perto. Andrômeda é nosso parente mais próximo, e isso diz muito sobre nós. Ela e a Via Láctea orbitam o mesmo centro de gravidade do grupo local. Com o telescópio James Webb, lemos os berçários estelares como quem lê diários. Metalicidade, idades, ritmos. A astrofísica reconstrói linhagens familiares.
O encontro futuro entre as duas galáxias não é ameaça, é dança lenta. No tecido do espaço-tempo, fusões também são acalantos. Há pistas em cada supernova antiga acesa nas bordas do tempo. A explosão de uma estrela registra a química do bairro cósmico. Essa química conta como elementos surgiram para formar planetas e gente. Quando o Hubble flagra esses fogos distantes, ouvimos ecos da nossa origem. A NASA organiza dados, modelos viram histórias com serenidade, e nós adormecemos mais leves, como quem entende a árvore genealógica. No infravermelho, o Webb encontra estrelas bebês escondidas em poeira. O antes invisível vira paisagem, e os mapas ganham contorno. A energia escura expande o palco, mas o enredo segue coerente. Cada berçário distante sugere como a Via Láctea nasceu e cresceu. A exploração espacial é também arqueologia da luz. Quanto mais devagar olhamos, mais suave é a revelação. Galáxias anãs engolidas deixam correntes estelares como fios soltos. Encontramos rastros semelhantes nas distantes e nas vizinhas. Assim, percebemos que nossa galáxia também se alimentou de encontros. No centro, um buraco negro supermassivo rege o coro com gravidade paciente. Essa assinatura aparece perto e longe, costurando padrões. O longe confirma o perto e o sono se ajeita em paz. Quero te escutar. Qual galáxia mais te intriga? Andrômeda serena ou espirais remotas cheias de poeira? Comente o que mais te acalma. Berçários mornos vistos pelo Webb ou fogueiras de supernova no Hubble? Sua curiosidade guia o próximo quadro deste céu. A astronomia moderna cresce quando você pergunta, e cada pergunta embala melhor o descanso. Escreva aí e respire com calma. Quando comparamos idades estelares, entendemos ritmos de formação, períodos de calmaria, surtos de nascimentos. O coração das galáxias pulsa. A matéria escura fornece a moldura onde a dança acontece. Sem vê-la, percebemos sua presença pela harmonia do conjunto. O universo observável é um coro onde o invisível marca o compasso. Deixe que essa música embale sua noite. Lá longe, fusões deixam cicatrizes que brilhamos de ler. Elas explicam barras, braços, halos e velhos aglomerados. A astrofísica mede, o Webb ilumina, o Hubble confirma. A NASA soma décadas para que a resposta chegue sem ruído. Assim descobrimos por que a Via Láctea tem esse rosto. E por que esse rosto também mora em você. E quanto aos mundos? Cada galáxia é um catálogo de possibilidades. Em sistemas distantes, a ideia de exoplaneta deixa de ser exceção. Se há tantos sóis, há tantos lares potenciais para a vida extraterrestre. Ondas gravitacionais registram encontros que semeiam novos começos. O Big Bang lançou a trama. Nós lemos as páginas com cuidado. A exploração espacial apenas começou a virar as folhas. Diga para mim, qual origem te emociona mais? Nascemos de fusões calmas ou de tempestades de estrelas? Comente e leve essa pergunta para a cama como quem leva um mantra. No próximo capítulo, aproximamos o foco e olhamos exoplaneta por exoplaneta. Talvez encontremos sinais sutis de ar, água e tempo. Talvez uma segunda Terra acene do fundo da noite. Venha devagar. O caminho é suave e iluminado por perguntas. O Big Bang. E se o início de tudo não for exatamente como imaginamos? O Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi o espaço inteiro expandindo. A ideia nasce da lei de Hubble. Galáxia mais distante, afastamento mais rápido. A radiação cósmica de fundo, CMB, é a fotografia do universo bebê. Satélites como COBE, WMAP e Planck mapearam suas rugosidades. Essas rugas são sementes de estruturas. Via Láctea, Andrômeda, aglomerados. É daí que começam muitas descobertas cósmicas modernas. A inflação cosmológica propõe um estiramento súbito do espaço-tempo. Resolve problemas de horizonte e de flatness com elegância. Mas a física do motor inflacionário ainda é tema aberto. Observatórios buscam modos B de polarização na CMB. Seriam impressões digitais de ondas inflacionárias primordiais. Até aqui, os limites melhoram, mas a detecção inequívoca falta. A astrofísica do universo primordial
inclui nucleossíntese leve. Hélio, deutério e lítio emergem minutos após o Big Bang. As abundâncias batem bem com o modelo padrão cosmológico. Isso ancora a teoria em medidas independentes da CMB. O universo observável herda essa química inicial como base. Depois, estrelas forjam o restante em fornalhas e supernova. O telescópio Hubble e o telescópio James Webb sondam a alvorada cósmica. O Webb viu galáxias distantes luminosas muito cedo. Isso levantou dúvidas sobre a rapidez do crescimento estrutural. Modelos de formação estelar e poeira foram revisitados. Nada quebra o Big Bang, mas ajustes são esperados. É ciência em andamento, não dogma. Outra tensão famosa é a medida da constante de Hubble. CMB e escada de distâncias dão números que não coincidem. Supernovas. Tipo Ia, cefeidas e lentes fortes entram no jogo. Pode haver sistemáticos ou física nova nas entrelinhas. A energia escura dinâmica é uma hipótese em exame. O debate afia métodos e amplia o repertório observacional. A topologia do universo também intriga pesquisadores. É realmente infinito ou apenas muito grande? Padrões de correlação na CMB buscam respostas. Até agora, o cenário quase plano segue favorito. Mas topologias exóticas não estão completamente descartadas. O espaço-tempo pode surpreender em escalas imensas. O Big Bang não explica o que havia antes por definição. A teoria descreve a evolução a partir de um estado quente e denso. Propostas quânticas falam em bounce, emergências, cenários cíclicos. Faltam dados diretos para discriminar essas ideias. Ondas gravitacionais de fundo poderiam iluminar esse início. Missões futuras tentam alcançar essa sensibilidade. Nos primeiros bilhões de anos, buracos negros cresceram depressa. Ver colossos tão cedo exige bons canais de alimentação. Fusões, gás frio e sementes massivas são mecanismos possíveis. O Webb coleta pistas em núcleos ativos remotos. Aqui, buraco negro e galáxia coevoluem de modo estreito. A astronomia moderna liga as peças do quebra-cabeça. A matéria escura entra como andaime invisível da formação. Sem ela, as galáxias não cresceriam na taxa observada. Mapas de lentes fortes e fracas traçam sua distribuição. A energia escura acelera a expansão em tempos recentes. Juntas, moldam um enredo pós-Big Bang até hoje. Isso prepara o terreno para o próximo capítulo. Quero ouvir você. O que mais te intriga? Inflação, CMB ou a tensão de Hubble? Comente qual dessas peças você acha mais decisiva. Prefere novas partículas para a matéria escura ou gravidade modificada? Acha que a energia escura é constante ou dinâmica no tempo? Sua opinião ajuda a guiar os próximos temas do roteiro. No próximo capítulo, mergulhamos em matéria escura e energia escura com foco total. Matéria escura e energia escura. O que realmente move o universo. A matéria escura entrou em cena para explicar velocidades estelares em galáxias. Sem massa extra, estrelas nas bordas girariam lento e escapariam. Curvas de rotação planas indicam gravidade além da matéria visível. A astrofísica inferiu então um halo invisível envolvendo cada galáxia. É uma solução simples para muitos dados independentes e molda a arquitetura do universo observável. Lentes gravitacionais reforçam essa conclusão com elegância geométrica. Quando a luz de fundo é curvada, mapeamos a massa no caminho. Clusters mostram arcos, múltiplas imagens e anéis de Einstein. A discrepância entre luz e gravidade aponta matéria extra. A astronomia moderna usa esse efeito como régua cósmica. A ferradura cósmica é um exemplo didático dessa lupa natural. No nível de partículas, o enigma continua aberto. Candidatas incluem WIMPs, axions e neutrinos estéreis. A busca acontece em detectores subterrâneos e colisionadores. Até agora, sinais convincentes seguem ausentes. Isso não invalida o quadro gravitacional bem-sucedido. Apenas lembra que, o que, ainda falta nome e rosto. Mapas em grande escala testam a distribuição invisível. Levantamentos como SDSS e DES traçam filamentos e vazios,
Simulações N-Body reproduzem a teia cósmica com halos. Galáxias distantes emergem nos nós dessa rede escura. O telescópio Hubble e o telescópio James Webb refinam redshifts. A NASA integra catálogos que alimentam modelos. Do outro lado do enigma está a energia escura. A aceleração da expansão surgiu em supernova tipo Ia. O brilho padrão indicou distâncias maiores do que o previsto. Um termo de energia do vácuo explica o efeito como L. O modelo LCDM tornou-se a referência cosmológica, mas a física microscópica de L segue misteriosa. Testes de consistência procuram dinâmica no termo escuro. Se a energia escura variar no tempo, o histórico muda. Bárias acústicas e lentes fracas ajudam a medir HZs. A tensão de Hubble desafia a coesão do quadro. Pode ser sistemático, nova física ou ambas. A astronomia moderna trata a discordância como oportunidade. Matéria escura e energia escura não são a mesma coisa. Uma puxa, a outra empurra, com naturezas distintas. A primeira pauta a formação de galáxias e aglomerados. A segunda governa o destino em escalas imensas. Juntas, compõem cerca de 95% do inventário cósmico. Nós, estrelas e planetas, vivemos nos 5% restantes. Observações multibanda aumentam o poder diagnóstico. O infravermelho do Webb enxerga estrelas jovens e poeira. O óptico do Hubble resolve populações e morfologias. Rádio e raios-x mostram gás quente e choques em clusters. Cada faixa adiciona camadas ao mapa de massa. O universo observável vira um mosaico coerente. Quero te ouvir. Quais testes você acha mais decisivos? Curvas de rotação, lentes fortes ou supernovas padrão? Aposta em WIMPs, axions ou gravidade modificada? Comente sua hipótese para a matéria escura. E diga se vê energia escura como constante ou dinâmica. Vamos comparar essas ideias nos próximos capítulos. No horizonte teórico, novas sondas entram em jogo. Ondas gravitacionais podem rastrear fusões em diferentes épocas. Sirenas padrão dão distâncias sem calibradores luminosos. Combinadas a redshifts, testam a expansão independentemente. Isso cria um cheque cruzado para a LCDM e alternativas. É a ponte natural para o próximo tema do roteiro. A partir daqui, seguimos para ondas gravitacionais. Ecos do espaço-tempo que revelam segredos ocultos. Veremos como detectores medem deslocamentos menores que prótons. E como esses sinais desenham a história de buracos negros e estrelas de nêutrons. Essa nova janela informa tanto a matéria escura quanto a formação de galáxias. No encontro entre teoria e medição, surgem pistas frescas. Avancemos para ouvir o universo vibrando. Ondas gravitacionais. Ecos do espaço-tempo que revelam segredos ocultos. Quando dois buracos negros se fundem, o espaço-tempo vibra como a pele de um tambor. Essas vibrações são as ondas gravitacionais, previstas por Einstein e medidas um século depois. Detectores como LIGO e Virgo medem alongamentos minúsculos, menores que um próton. Cada sinal conta massa, rotação e distância do sistema que colidiu. É uma nova astronomia. Ouvir, não só ver, o universo observável. E cruzar informação com a astronomia moderna eletromagnética. A primeira detecção confirmou pares de buracos negros estelares massivos. Depois, vieram fusões de estrelas de nêutrons, com luz e ondas juntas. Nesse evento, obtivemos sirenas padrão, distância direta pela forma do sinal. Com o redshift da galáxia hospedeira, testamos a expansão cósmica. É mais um caminho para sondar energia escura e o histórico HZ, e checar a tensão de H0 por outra via observacional. A população dos sinais revela como esses pares se formam. Em aglomerados estelares, encontros dinâmicos criam casais tardios. Em binárias isoladas, a evolução conjunta leva à fusão. Massas, spins e taxas de evento distinguem os cenários. Isso retroalimenta modelos de formação de galáxias e feedback. A astrofísica liga escalas do compacto ao cosmológico. No futuro, o LISA vai ouvir frequências mais baixas no espaço.
ele verá pares de buracos negros supermassivos em rota de colisão. Também sistemas exóticos, como binárias brancas próximas. Com isso, mapearemos a coevolução buraco negro plus galáxia e investigaremos sementes logo após o Big Bang. Uma janela crítica para os mistérios do cosmos. Há ainda a busca por um fundo estocástico de ondas. Pulsares milimétricos funcionam como relógios galácticos precisos. A correlação nos atrasos pode trair a presença de um mar de ondas. Detectá-lo testaria cenários de formação de grandes estruturas. E, quem sabe, assinaturas de inflação primordial. Seria um avanço direto na física do início. Pergunta para você comentar. Qual detecção te parece mais transformadora? Fusões de estrelas de nêutrons com luz e ondas ou pares supermassivos via LISA? Escreva nos comentários qual janela você acha que mais vai alterar nosso entendimento do cosmo. Essa troca ajuda a priorizar temas e exemplos nos próximos vídeos e organiza o roteiro do canal com base nas curiosidades da audiência. No próximo capítulo, cruzamos esses sinais com a pergunta clássica: vida extraterrestre. O que já sabemos, o que podemos realmente inferir e onde estão os limites? Vida extraterrestre. Estamos sozinhos no cosmos ou prestes a descobrir companhia? A equação de Drake organiza fatores para civilizações comunicantes. Hoje, vários termos são medidos melhor graças aos exoplanetas. Sabemos que planetas rochosos são comuns na Via Láctea. Vemos zonas habitáveis em muitas galáxias análogas. Mas habitantes e biosinais exigem prudência metodológica. Extraordinário pede cadeias de evidência consistentes. Biosinais atmosféricos são um alvo pragmático. Oxigênio em desequilíbrio com metano seria sugestivo. Aerosóis, pigmentos e isótopos também entram na análise. O telescópio James Webb inicia esse inventário químico. O telescópio Hubble legou técnicas e alvos de referência. Missões futuras prometem coronógrafos e interferômetros. A radioastronomia segue ouvindo o céu. 7 vasculha bandas onde a emissão natural é rara. Até agora, nenhum ponto de exclamação inequívoco. O silêncio não implica vazio. Pode ser tecnologia discreta, ou janelas de tempo curtas para transmissões. Hipóteses devem ser testáveis e reprodutíveis. A biologia aqui ajuda a calibrar expectativas. Extremófilos mostram plasticidade da vida em ambientes duros. Salinidade, acidez, radiação. Sempre há nichos improváveis. Em mundos com marés intensas, energia mecânica pode suprir química. Geleiras, fontes hidrotermais e subsuperfícies viram laboratórios. É um catálogo de possibilidades, não de certezas. Em TRAPPIST-1, a proximidade com a estrela levanta alertas. Chamas estelares podem descascar atmosferas leves. Campos magnéticos planetários seriam defesa útil. Rotação síncrona muda a circulação de ventos e nuvens. Modelos climáticos 3D testam cenários de estabilidade. Cada parâmetro delimita o espaço do possível. No Sistema Solar, Marte, Europa e Encélado seguem no radar. São ensaios gerais para protocolos de detecção. Se encontrarmos vida aqui, estatística muda de figura. Se não, continuamos refinando sensores e cuidados. A exploração espacial é incremental por natureza, e o universo observável é grande o suficiente para a paciência. Em paralelo, tecnosinais ampliam o leque de busca. Megaconstruções, poluição industrial, lasers interestelares. Tudo isso tem falsos positivos naturais plausíveis. Por isso, convergência de evidências é a regra. Um caso forte deve sobreviver a múltiplos testes. É o padrão ouro das descobertas cósmicas. A questão filosófica segue aberta. Frequência de mentes. Se a vida é comum, onde estão todos? O paradoxo de Fermi persiste. Filtros grandes podem estar no passado ou à frente. Ou a dispersão no espaço-tempo torna encontros raros. De todo modo, a pergunta permanece cientificamente saudável e guia tecnologias que servem a muitos outros temas. No horizonte, telescópios maiores e espectrógrafos finos. Interferometria espacial para imagens diretas de terras. Catálogos de linhas moleculares calibrados em laboratório.
Missões dedicadas a atmosferas de superterras próximas, cooperação internacional para replicar resultados e critérios públicos para anúncios responsáveis. O capítulo final do roteiro volta aos marcos que podem mudar tudo. Eles cruzam exoplaneta, ondas gravitacionais e cosmologia. São descobertas com poder de reescrever livros-texto e de reorganizar prioridades de pesquisa na NASA e além. Vamos a 3 exemplos concretos e rastreáveis. 3 descobertas que podem mudar para sempre a história da humanidade biosinal inequívoco em um exoplaneta rochoso próximo, espectros de transmissão e reflexão, mostrando um conjunto coerente. O2, CH4, traçadores anticorrelatos. Confirmação independente por instrumentos distintos e em épocas diferentes. Modelos abióticos eliminados com margem robusta. Impacto. Prova de vida extraterrestre microbiana ou fotossintética. Efeito dominó na astronomia moderna, biologia e filosofia. Detecção do fundo de ondas gravitacionais primordial. Assinatura estatística consistente com inflação quântica. Polarização em modos B na CMB, corroborada por outros arranjos. Medidas cruzadas com sirenas padrão, restringindo H-Z. Impacto. Janela direta para a física do Big Bang. Revisão de modelos de campo e de energia do vácuo. Partícula de matéria escura identificada em laboratório. Sinal repetível acima de ruído e sistemáticos, com espectro e taxa compatíveis. Concordância com indícios astrofísicos, lentes, curvas de rotação, estrutura. Colisores ou haloscópios confirmando propriedades previstas. Impacto. Fechamento de um dos maiores mistérios do cosmos. Nova física de partículas e cosmologia de precisão. Esses 3 marcos mudariam currículos, orçamentos e prioridades. Conectariam telescópio Hubble, telescópio James Webb e observatórios futuros. Alinhariam exploração espacial com as perguntas mais fundamentais. Do micro ao macro, do laboratório ao céu profundo. E devolveriam ao público a sensação clara de avanço. Caminhos concretos, com métricas e protocolos. Se você chegou até aqui, percorreu um mapa inteiro do cosmo atual. Vimos como o telescópio Hubble e o telescópio James Webb ampliam o universo observável. Entramos nos domínios de buraco negro, galáxia, supernova e exoplaneta. Revisitamos o Big Bang, encaramos matéria escura e energia escura. Abrimos a janela das ondas gravitacionais e avaliamos a vida extraterrestre. Fechamos com 3 marcos capazes de redefinir a nossa época. Agora eu quero te ouvir. Qual parte mais mexeu com a sua curiosidade? Comente se foi Andrômeda, TRAPPIST-1, Sagitário A, Atenção de HH0 ou as sirenas padrão. Essa conversa ajuda o universo interligado a escolher os próximos mergulhos. Se este conteúdo te ajudou a entender melhor o céu, apoie o canal. Inscreva-se, deixe o like, ative o sininho e compartilhe com quem gosta de ciência. Deixei um vídeo especial para você assistir em seguida.